lá. Ó, antes de nós começarmos a falar do governo geral, nós vamos voltar tudo. O que aconteceu? Quem morava aqui no Brasil? Os índios. Aí, o que aconteceu? Quem veio pra cá? Os portugueses. Eles fizeram o quê? Tomaram as terras dos indígenas. Começou-se, então, a exploração de qual produto? Do pau-brasil. Primeiro de tudo, tá? Do pau-brasil. Começou a exploração do pau-brasil e também a exploração dos índios. Começaram a escravizar os índios. Aí, nós vamos, assim, volta, né, lá no comecinho de tudo, que fala, que fala que no dia 22 de abril de 1500, Portugal toma posse do Brasil. Mas antes disso, aconteceu um fato que fez Portugal encontrar o Brasil. O que foi? As grandes navegações, certo? O que eram as grandes navegações? Eram Portugal e a Espanha indo atrás de novas terras de navio, certo? Com as esquadras. Só que aconteceu uma coisa que dividiu os territórios. Quem lembra como que chamava? O Tratado de Tordesilhas. Esse tratado dividiu o território em duas partes e ficou destinado que a Espanha ia procurar um lugar e Portugal outro lugar. Portugal, eles estavam indo para onde? Para as Índias. Na verdade, era o Américo, né? O Américo Vespúcio, ele estava indo para as Índias e aí ele encontrou a América, que é o nosso continente americano. Aí ele colocou o nome de América. Ele fazendo isso, colocando o nome de América, fechar a porta. Ele fazendo isso, ele colocando o nome de América, ele, né, falou pro rei que ele encontrou a América. Aí o rei pegou e falou o quê pro Pedro Álvares Cabral? Ó, passa por aquele caminho ali, porque o Américo Vespúcio encontrou umas terras ali, pode ser que você encontre também, certo? E aí Pedro Álvares Cabral foi por aquele caminho e ele avistou o Brasil, né? Aí os primeiros habitantes do Brasil eram os índios. Aí eles começaram a maltratar os índios, a tomar as terras dos índios. Aí Portugal começou a explorar o pau-brasil, né? Deixa eu ver aqui. Aí eles resolveram fazer o quê? Aí o que aconteceu? Antes, Portugal, eles tinham um comércio com Portugal fica na Europa, tá? Então, quando eu falar Europa, é o continente. Vocês podem já colocar na cabeça de vocês, associar Espanha, Portugal, França, tudo isso fica na Europa, continente europeu. Então, o que aconteceu? Os portugueses, eles começaram a ver que estava dando errado o comércio que eles tinham com as Índias, certo? Eles não estavam mais lucrando com as especiarias. Então, eles tinham que arrumar um outro meio de lucrar, de ganhar dinheiro. E aí, eles resolveram fazer o que no Brasil? Colonizar. O que quer dizer colonizar? Povoar o Brasil, fazer as pessoas de Portugal virem morar no Brasil, tá? O que é uma colônia? Uma colônia é um pedaço de terra que é ocupado por outras pessoas, tá? Então, o Brasil, ele começou a ser ocupado por Portugal. O Brasil, ele não mandava em si próprio, não tinha um presidente brasileiro, tá? Eles eram todos comandados por Portugal. Aí, o Brasil tornou-se uma colônia de Portugal. E aí, o rei, ele decidiu fazer o quê aqui para colonizar? Ele decidiu fazer um sistema. O que era? A última matéria que a gente viu, sem colar. Sem colar. As capitanias hereditárias. Ele dividiu os espaços, não era o Brasil inteiro ainda. Vocês podem ver que lá no mapinha das capitanias hereditárias era só uma partezinha do Brasil. Ele dividiu ele, né, em 15 lotes. E esses lotes, eles eram doados aos capitães donatários, que eram pessoas próximas ao rei, que eram amigos do rei.
pessoas de confiança. Eles eram uma espécie de prefeitos desses lotes. Esses lotes eram como se fossem cidades, tá? E aí cada um ficou com uma. Só que eram 15 lotes e foram doados para 12 capitães. Então, na lógica, 3 capitães ficaram com duas terras. E aí, apenas duas capitanias prosperaram, deram certo. Qual foi? E de Pernambuco. Por que elas prosperaram? Sim, só que lá foi plantado cana-de-açúcar. O único lugar que foi plantado cana-de-açúcar foi lá, por isso que deu certo. Depois, agora a gente vai começar a próxima aí, agora falando da matéria mesmo. Como o sistema de capitanias hereditárias não deu resultados satisfatórios, Dom João III, quem é Dom João III? O rei. Ele resolveu melhorar o sistema de administração, criando um governo geral. Então, por que o governo geral foi criado? Isso, porque as capitanias hereditárias não deram certo. Essa é a resposta. Perguntei por que o governo geral foi criado, porque as capitanias hereditárias não deram certo. E qual eram as finalidades? Quando eu falo finalidades, é a mesma coisa que objetivo. O que eles queriam com isso? Centralizar a administração, fiscalizar as capitanias, defender o litoral brasileiro dos ataques estrangeiros e desenvolver a lavoura de cana-de-açúcar. Vou explicar. Centralizar a administração, isso quer dizer o quê? Uma pessoa só administrar tudo. Como se fosse o presidente do Brasil, ele não administra o Brasil inteiro. É praticamente isso, eles queriam uma pessoa só, como se fosse um presidente só para administrar tudo. Não os 12 donatários administrando cada lote. Ele queria uma pessoa só administrando tudo, sendo o principal. Fiscalizar as capitanias, ver se estavam dando o mesmo dinheiro para o governo, tá? Por quê? O que acontecia? Os donatários poderiam fazer errado, poderiam dizer, eu tô cobrando imposto, mas não repassar o dinheiro para a coroa portuguesa. O que isso quer dizer, coroa portuguesa? O rei, tá? Quando eu falo coroa portuguesa, quer dizer o rei, tá? Então, fiscalizar o quê? É verificar, é eles verem se eles estavam repassando os dinheiros certinho para o rei. Defender o litoral brasileiro. Por quê? Quem que estava invadindo o litoral? Para quê que eles queriam? Eles queriam o pau-brasil. Então, para defender aquela parte, para eles pararem de invadir e querer roubar o pau-brasil. E também desenvolver a lavoura de açúcar, porque como eles viram que as únicas capitanias que deram certo eram as capitanias que plantaram cana-de-açúcar, então eles queriam plantar também. Então, o primeiro governador geral, né, era o Tomé de Souza. Então, foi estabelecida na capitania da Bahia, por se achar mais bem localizada em relação a Portugal. Lá ficava a sede. Hoje, aonde fica a sede do nosso governo do Brasil? Em Brasília, certo? Quem que fica lá? O nosso presidente. Quem é o presidente? O Jair Bolsonaro. Ele fica lá na sede do governo do Brasil, tá? Ele é o que manda mais do que todos no Brasil, tá? Aí, peraí, Brian. Ele é o presidente, aí o presidente fica lá em Brasília e aí abaixo do presidente tem os governadores, tá? Que são de cada estado. O nosso governador chama como? João... Não viaja. João, governador, tô falando agora. João III é rei, é o rei de Portugal, anos atrás. É o João Dória, tá? Governador de São Paulo, que é o nosso estado, é o João Dória. Tem o governador de Minas Gerais, tem o governador do Rio de Janeiro, tem o governador da Bahia, tá? Tem vários governadores. O governador do nosso estado é o João Dória. E aí, nós temos os prefeitos, tá? Que é o que mandam em cada cidade. Como chama o prefeito da nossa cidade? Ai, Brian, não viaja. Não é, Brian. Para de ficar jogando assunto assim. Como que chama? Falaram aí, é o Juninho, né? O Juninho do Pão de Queijo lá. E o vice-prefeito, o doutor Ricardinho. Aí,
Então, para vocês entenderem como que funciona hoje em dia. Antigamente tinha só um governador geral, que era o Tomé de Souza. Ele ficou quanto tempo administrando? 4 anos, tá? Então, aí passou do Tomé de Souza e depois foi para o segundo governador, que era qual? O Duarte da Costa. Ele foi nomeado segundo governador geral, chegou ao Brasil em 1553. Com ele vieram vários jesuítas, dentre os quais José de Anchieta. O que eram jesuítas? Padres. Esses padres faziam o quê? Sim, faziam missa. Mas eles faziam o quê com os índios? Por que os jesuítas vieram para o Brasil? Muito bem, Eloá. Eles catequizavam os índios, tá? O que isso quer dizer? Eles faziam os índios serem igualzinhos os portugueses. Aprender a língua dos portugueses, a religião dos portugueses, os costumes dos portugueses, a se vestir igual, entendeu? Eles queriam isso, fazer os índios virarem iguais os portugueses. Eles catequizavam, tá? Era uma catequese, só que não é da forma que vocês fazem hoje na Igreja Católica. Eles eram do catolicismo também, mas eles catequizavam nesse sentido, de passar valores, costumes, roupas, modos, tudo para os índios. Então vamos lá. No governo de Duarte da Costa, o que aconteceu? Fundou o Colégio de São Paulo e depois veio a Vila de São Paulo e depois a cidade de São Paulo, que é a cidade mais importante do Brasil, tá? São Paulo hoje é a cidade mais importante do Brasil. É lá onde se centraliza a maior economia, é lá onde tem mais pessoas, é lá onde está o centro de tudo, de comércio, de desenvolvimento, é lá, é considerado São Paulo, tá? São Paulo capital, não aqui no nosso estado. São Paulo, lá a cidade de São Paulo. Também teve a invasão francesa no Rio de Janeiro. Enfim, tiveram várias coisas aí no segundo governo, né? O terceiro governador geral, que foi o Mendes Sá, ele resolveu as divergências entre os colonos e jesuítas. Quem eram colonos? Os colonos. Pensa, colonização, colonizadores, colonos. O que tem a ver? E isso são as pessoas que moraram aqui, que vieram lá de Portugal e vieram morar no Brasil. Eles eram os colonos. Então, eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a brigar com os jesuítas. Então, o Mendes Sá veio para tentar apaziguar. Ele conseguiu apaziguar isso. O que é apaziguar? Amenizar, deixar tudo mais calmo. Ele colaborou com os jesuítas na catequese dos indígenas. Ele fundou a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Aí, enfim, várias coisas aqui que ele fez. E ele expulsou os franceses daqui, que estavam tentando roubar o nosso pau-brasil. Sobre as invasões francesas. Então, os franceses, eles faziam contrabando do pau-brasil. O que isso quer dizer? Eu vou contrabandear. O que é contrabandear? É pegar algo sem fiscalização. Por exemplo, não tem contrabando de animais silvestres? Pegam passarinhos da natureza e vão vender. Isso é errado, tem gente que faz isso. Pega macaco e vão vender. O que são animais silvestres, gente? São animais da floresta, que a gente não pode ficar perto da gente. Animais domésticos é cavalo, gato, galinha, porco, cachorro, que a gente pode ficar perto. Animais silvestres são animais da floresta. Eu não posso ir lá na floresta pegar uma capivara e falar, agora a capivara é minha. Não posso fazer isso, tá? Então, contrabando é isso, é pegar animais silvestres, contrabando de cigarro, a gente vê muito disso. Pegam cigarros do Paraguai, que são mais baratos, e eles contrabandeiam, né? Fazem o contrabando, vendem para outras pessoas sem pagar impostos. Tudo que a gente tem, a gente paga imposto para o governo, tá? Quando vocês forem no supermercado, vocês podem pegar a notinha do supermercado, vocês vão ver, lá vai estar o valor do produto e o valor do imposto. Pode pegar aquela notinha, vocês vão ver, valor do produto, valor do imposto, valor do produto, valor do imposto, tá?
tudo isso a gente paga pro governo, por isso que nossos produtos são muito caros, tá? Porque a gente tem que pagar imposto de tudo. Aí aqui está falando do contrabando do pau-brasil. O que isso quer dizer? Os franceses entravam no Brasil e pegavam o pau-brasil roubado. Eles roubavam o pau-brasil, tá? Aí fala o que eles fizeram no Maranhão, o que aconteceu lá. Eles queriam fundar uma colônia lá no Maranhão, os franceses, queriam invadir, colonizar lá, ocupar aquele espaço, só que já era de Portugal. Então Portugal expulsou eles de lá. E como que eles fizeram isso? Pegaram várias pessoas, né, vários soldados de Portugal e expulsaram os franceses de lá. Aí depois a gente já vai para a economia canavieira. O que isso quer dizer? A cana-de-açúcar, que foi o que fez o Brasil se erguer, o Brasil ter uma economia boa. O que é boa? O que é economia? Dinheiro, tá? Economia tem a ver com dinheiro, lucro, dinheiro, prejuízo, dinheiro. Então, o que aconteceu? O que era a canavieira? Como que funcionava? Eram através dos engenhos. Como que funcionava esses engenhos? Presta muita atenção. O engenho funcionava da seguinte forma. Tinha a Casa Grande. A Casa Grande é onde moravam os senhores dos engenhos, que eram os donos dos engenhos, tá? Chamava Casa Grande. Tinha a Casa Grande, tinha o engenho. O que era o engenho? É lá onde tinha máquinas e produtos que faziam moer a cana, tá? Moía a cana lá era através dos maquinários. E aí tinha as senzalas. Quem ficava nas senzalas? Os escravos. Aí os índios não estavam mais. Aí eram os escravos que vinham da África, tá? Esses escravos, eles vinham da África em navios negreiros. E aí é uma outra história, depois a gente vai conversar. Então os escravos, eles vinham da África, eram negros, tá? Eles eram obrigados a trabalhar. Eles moravam em senzalas, comiam no coxe. Quem já viu coxe de porco que come em roça? Eles comiam ali. Eles tinham que trabalhar muito, tanto as mulheres quanto os homens. Eram, sim, gente, vocês não entendem? Se eu falar, vocês não vão conseguir entender de tão grave que é. Mas vocês ainda vão chegar nessa parte, a gente vai falar sobre isso. Não vou falar agora, senão a gente vai ficar falando muito e a gente vai sair do foco, tá? Então tinha as senzalas, onde ficavam os escravos, e tinha o canavial, que é onde ficava a cana plantada. Então o engenho era o quê? Quando eu falar de engenho, o que tem que vir na cabeça de vocês? Ah, e tinha uma igreja, tá? Quando eu falar de engenho, o que tem que vir na cabeça de vocês? A Casa Grande, o engenho mesmo, que é onde acontecia os maquinários, onde eles trabalhavam, a senzala, onde moravam os escravos, a igreja e o canavial, tá? É isso que tem que ter na cabeça de vocês. E é isso. A cana-de-açúcar, ela era muito valiosa na Europa, então começou a render, fazer o Brasil lucrar, o Brasil ter dinheiro, e aí foi enriquecendo cada vez mais Portugal. Certo? Fechou.